Deus, fala comigo, porque eu vim aqui para te ouvir. Fala: Deus, fala comigo, eu quero te ouvir, eu vou te ouvir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos as ofertas, os dízimos entregues na casa do tesouro. E nós cremos, ó Deus, que o teu sobrenatural virá sobre a vida dos teus filhos. Nós oramos e determinamos isso em nome de Jesus, pois nós sabemos, ó Deus, que está no Senhor tanto o querer quanto o efetuar. Por isso nós esperamos somente no Senhor, e o Senhor irá nos fazer prosperar em nome de Jesus. Todos digam amém, Jesus. Glória a Deus. Eu só estou colocando o fundo musical aqui, só um minutinho, gente, que hoje eu estou meio sozinho, estou me virando aqui. Vamos lá. Acharam o texto aí? 2 Coríntios, capítulo 6, 2, diz assim: pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui num só espírito, num só coração, Pai, pedindo que o Senhor venha ministrar os nossos corações, pedindo que o Senhor venha trazer sobre nós, ó Deus, a tua verdade, venha trazer sobre nós o teu coração, pois nós queremos ouvir a tua voz, e mais do que isso, Deus, nós queremos te obedecer, porque a obediência, Pai, ao Senhor nos levará a conhecer o tempo do Senhor, a conhecer os segredos do Senhor, a conhecer, Deus, o tempo e o modo do Senhor de agir. E nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Todos digam amém, Jesus. Podeis assentar. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre 40 anos de deserto. Porque falar sobre 40 anos de deserto significa falar sobre algo que Deus tem nos ensinado nesses dias. Temos vivido num tempo onde o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Se você perguntar qual é a maior moeda no mundo hoje, todos vão dizer para você: a nossa moeda mais cara hoje é o tempo. Ah não, a moeda mais cara é o dinheiro. Não, é o seu tempo. Por quê? Porque o seu tempo, ele tem um preço. O seu tempo, ele tem um valor. E hoje pela manhã, quando eu me levantei, eu sentei na beirada da cama, e eu comecei a falar com Deus, eu comecei a meditar, e Deus começou a ministrar o meu coração sobre o tempo precioso de Deus em nós, o tempo precioso de Deus através de nós. E naquele momento em que eu estava ali, Deus começou a falar comigo, que o povo ficou no Egito 430 anos, segundo o que está em Êxodo 2:40, o povo hebreu sofreu a opressão de Faraó durante 430 anos. Imagina que começou várias gerações e morreram ali nos braços de Faraó. Só que chega um tempo em que se levanta um homem chamado Moisés e vai lá e tira o povo do deserto. Lá em Êxodo 16:35 diz assim: os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos até chegarem
a terra habitada. Comeram maná, chegaram aos confins do país de Canaã. E eu comecei a ler isso e comecei a entender que eles ficaram 40 anos. E aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar. Da terra onde eles estavam no Egito até Canaã. E eu fui procurar para saber quantos dias isso dava. E sabe o que eu descobri? Que isso dava apenas 40 dias. 40 dias eles levariam do lugar onde eles estavam sendo libertos até chegar na terra habitada. Mas pastor, por que eles ficaram 40 anos e não conseguiram alcançar? E aí eu entro na mensagem com vocês falando sobre o tempo. Por quê? Porque eles começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar. Quantos de nós nesses dias vamos sentar numa mesa, vamos comer com a nossa família, uns vão comer peru, outros vão comer churrasco, outros vão comer arroz e feijão, mas todos nós iremos sentar com a nossa família. Quantos de nós vamos sentar à mesa e vamos lembrar daqueles que não estão junto conosco? Mas qual deve ser o que deve ter no nosso coração e o que nós devemos falar? É sermos gratos por aquilo que estamos passando ou por aquilo que já passamos. Por quê? Porque nós não podemos ser como esse povo que começou a reclamar. E talvez você vai dizer para mim assim: pastor, eles tinham todo motivo para reclamar. E eu quero dizer para você que eles não tinham motivo para reclamar. Assim como você e eu não temos motivo para reclamar, para a gente poder ficar rodando em círculo e não alcançar a terra prometida que Deus tem para mim e para você. E eu quero te provar isso. No estudo que eu fiz diz assim que eram cerca de 500 quilômetros da onde eles estavam até o local aonde eles tinham que chegar. E aí eu comecei a ler aqui um estudo lá dizendo assim que eles estavam ali, no meio deles estavam acontecendo coisas miraculosas, coisas gigantescas, depois que eles saíram do Egito. E eu quero começar a falar para vocês por que eles não podiam reclamar. Quantos de vocês aqui já viram o mar se abrir? Ninguém, né? Eu nunca vi. Você já viu o mar se abrir, ô Luizinho? Você já viu o mar abrir? Você já viu o mar abrir? Ah, tá. Acho que você levantou a mão, hein? O mar vermelho se abriu para que eles passassem. Está lá em Êxodo 14. Deus fez cair pão do céu, o próprio maná. Segundo os estudiosos, o maná tinha sabor daquilo que você gostava. Quem gosta de picanha aí? A pessoa, você comeu um manazinho com gostinho de picanha? Hã? Você comia um maná, tem gente que gosta de danoninho. Você gosta de danoninho? Eu gosto de danoninho, danete, né? Você chegar lá, você comia aquilo lá, e aquele ter o gosto daquilo que você gostava. Era assim. Então eles viram um maná cair do céu. Eles viram água sair da rocha. Deus fez o vento soprar forte e levar as codornizes para eles poderem comer. Você tem noção do que é experimentar tudo isso e continuar reclamando? Sabe, Deus tem coisas que Ele quer nos dar amanhã, mas Ele não pode te dar. Por quê? Porque o teu coração não está preparado. O coração desse povo não estava preparado. Eles receberam inúmeros milagres, mas continuaram reclamando. E até que a reclamação, que a murmuração saísse do meio deles, eles não poderiam entrar naquele lugar que Deus havia preparado. Deus tem um lugar preparado para você. Deus tem um lugar preparado para você. Deus tem um lugar preparado para mim. Mas esse lugar, quem reclama não entra. Quem murmura não entra. Então nós precisamos fechar a nossa boca e declarar a Deus: o Senhor tem o tempo, o Senhor tem o modo, o Senhor tem o jeito operante do Senhor, e eu quero me encaixar nele. Por isso eu vou brincar de vaca amarela. Vou fechar, a minha boca. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, mas eu vou ficar em silêncio e vou agradecer, porque Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Você crê nisso?
Aleluia. A incredulidade deles não deixaram eles entrar. A infidelidade deles, a desobediência do povo de Deus, fez que eles ficassem 40 anos no deserto. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? E os ferirei com pragas e o destruirei. Agora eu quero dizer uma coisa para você. O que acontece conosco é que nós estamos vivendo num tempo onde a gente pega algo de ruim que aconteceu conosco e transformamos em sentença para nós. Nós precisamos tirar isso da nossa mente. Nós estamos pegando um dia ruim, em vez de nós falarmos, ontem foi ruim, porque a Bíblia diz para nós que basta cada dia o seu mal. Então se hoje foi mal para você, não quer dizer que amanhã será também. Mas o que a gente faz, se a sua segunda-feira foi ruim, você faz todos os dias serem ruins. Então nós precisamos entender que o Senhor está dizendo, não é porque hoje foi ruim que amanhã vai ser também. Nós precisamos entender que o nosso Deus está no controle. Ou ele perdeu o controle? A pandemia veio, matou um monte de gente, mas eu quero dizer para você, quem tinha que estar aqui está, porque Deus está cuidando de você. Aí aquele que ele levou para ele, porque era tempo dessa pessoa estar com ele. Nós precisamos entender que Deus tem o tempo e o modo dele agir, ele tem o jeito dele fazer todas as coisas, e nós não podemos deixar que um dia ruim se torne a sentença para a nossa vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós estamos vivendo um tempo chamado Cronos. O que é o Cronos? É o cronômetro. Nós começamos a rodar o cronômetro. Quando der a meia-noite do dia 31, nós começamos a rodar o cronômetro para nós chegarmos até 2023. E aí nós vamos vivendo um dia de 24 horas, o outro dia de 24 horas, esperando chegar até o dia que o Senhor virá nos levar. Esse é o Cronos. Mas o Senhor não nos chamou para viver esse tempo. O Senhor nos chamou para viver um tempo chamado Kairos. O que é o Kairos? Eu quero ler para você. O Kairos em grego é um momento oportuno. A palavra Kairos significa momento oportuno, certo ou supremo. Na mitologia grega, o deus do tempo oportuno era chamado de Kairos. O termo usado também na teologia para descrever a forma qualitativa do tempo, como o tempo de Deus, a eternidade. Quero ler de novo aqui para você, só para você poder ter uma ideia. A palavra Kairos significa momento oportuno. Sabe o que significa? Deus tem o tempo oportuno para fazer algo com você. Deus tem o tempo oportuno para fazer algo comigo. Deus tem o tempo e o jeito dele fazer. Agora o que acontece conosco? Nós ficamos igual o pessoal do Egito. A gente fica desesperado porque Deus não fez hoje, porque Deus não vai fazer amanhã, porque vai ser só daqui 30 dias, porque eu vou ter que passar por isso, por aquilo. Quero dizer para vocês, tem que fazer igual o irmão Lázaro, né? Já está na glória, tem que passar pela prova, dando glória a Deus. Por quê, queridos? É muito difícil. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, meu amigo é aquele que está comigo nas horas mais difíceis. Não, eu acho que o seu amigo é aquele como o Espírito Santo, é aquele que mostra para você que existe um tempo de espera, que você não pode desistir, é aquele que vai se alegrar com você no momento em que você estiver na sua vitória. Porque quando nós olhamos para o Kairos de Deus, nós vemos o quanto é difícil esperar, e nós precisamos de pessoas dizendo assim, não desiste, não desiste, não desiste, porque depois do deserto que você passar, a promessa vai se cumprir. Depois do deserto que você passar, vem a promessa para se cumprir. Por quê, irmãos? Porque toda a promessa que Deus te der, ela vai passar por uma prova chamada tempo. E esse tempo é o tempo Kairos, é um tempo oportuno de Deus. Nós precisamos nos desligar do tempo Cronos e ficar assim, Deus, o Senhor precisa fazer. Você vai lá e faz, né? Como eu já falei para vocês aqui, vai lá, pega o miojo, coloca lá a água para esquentar e fica lá. Deu 3 minutos, você coloca lá o macarrão. O macarrão ficou ali mais 1 minuto, você vai lá, tira ele e vai lá comer. Por quê? Porque tudo nós queremos rapidamente. E eu quero dizer para você, Deus não quer fazer nada rápido para você.
Pastor, por que Deus não quer fazer nada rápido para mim? Porque Ele quer passar tempo com você. Você entende isso? Deus quer passar tempo com você. Deus, Ele gosta de ficar com você. Por isso que às vezes Ele demora, porque se Ele te der muito rápido, sabe o que vai acontecer? Você vai receber e vai, embora. Mas quando Ele fica ali com você, Ele vai te dar no tempo oportuno, Ele vai te dar na hora certa, porque você vai gostar e você vai voltar, e você vai querer passar tempo com Ele, e Ele vai poder passar mais tempo com você. Você pode dar um glória a Deus aí? Escolha o tempo de Deus, escolha o kairós de Deus, porque o tempo de Deus, como nós lemos no começo, o tempo de Deus, ele é favorável. Diga comigo, o tempo de Deus é favorável. Por que o tempo de Deus é favorável? Diga comigo, por que o tempo de Deus é favorável? Porque o tempo de Deus é oportuno. Sabe, nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender que Deus virá nos socorrer, Deus estará conosco. Lá em Salmos 90:12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. 2000 anos atrás, os caras já sabiam que nós íamos ler isso, e que isso ia mudar o nosso dia. Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que o nosso coração alcance sabedoria. Para de viver o Cronos e corra para o Kairós. Para de viver querendo controlar o tempo, querendo controlar as pessoas, querendo controlar as coisas, querendo ter domínio de tudo, porque o único que tem que ter o domínio é o Senhor. Ele que diz para uma planta: frutifica, e ela vai frutificar. É Ele que está dizendo para você: eu te chamei no ventre da sua mãe. Ele te deu um nome. E eu quero dizer uma coisa para você: assim como Ele deu um nome para Jesus, Ele também escolheu o seu. Emanuel, Deus conosco. Veja bem, Ele disse que quando Ele estaria dando um nome para Jesus, Ele estaria dando um nome para mim e para você. Você era apenas... Você não tinha nem forma, e eu já tinha escolhido o seu nome. Às vezes tem pessoa que fala assim: mas eu nasci feio, eu nasci gordo, eu nasci magro, eu nasci alto. Eu quero dizer uma coisa para você: você é perfeito. Deus te escolheu, Deus te chamou. Deus disse para você assim: olha, eu tenho um tempo para realizar as coisas da sua vida, e eu posso fazer isso no meu tempo, mas isso também pode atrasar. Mas por que, Deus, que isso pode atrasar? Porque você pode frustrar o plano de Deus. Veja bem, esse povo poderia ter demorado 40 dias para receber aquilo que Deus havia prometido, e demorou 40 anos, porque eles retardaram aquilo que Deus tinha para eles. Então, se eu posso te dar um conselho nessa noite: não retarde aquilo que Deus tem para você. Não reclame, não murmure, agradeça. Pastor, eu não sou de ficar reclamando, eu sou cheio de gratidão. Quero dizer para você, nós não estamos falando daquilo que sai da sua boca, mas aquilo que está na sua mente, no seu coração. E só você e Deus sabe o que tem aí dentro. Porque muitas vezes nós agradecemos aqui fora, mas o nosso coração está reclamando, o nosso coração está murmurando, o nosso coração não está grato por aquilo que Deus está fazendo. Às vezes nós não queremos porque não é do nosso jeito, mas eu quero te dizer uma coisa: tudo aquilo que Deus entregar na sua mão, não lance fora. Ah, mas é coisa pequena. O pequeno um dia fica grande. Sim ou não? Tudo aquilo que é pequeno um dia fica grande. Eu um dia fui pequeno, hoje eu estou grandão. Né? Se você parar para analisar, ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Mas não desvalorize aquilo que começa pequeno. A gente tem um trabalho lá dentro da Polícia Militar, e eu tenho 5 minutos para eu poder falar. Só que esses 5 minutos está começando a crescer, e eu creio que daqui a uns dias nós teremos aí pelo menos um tempo de culto lá dentro da Polícia Militar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós temos que entender que Deus tem um tempo para fazer cada coisa. E se nós obedecermos, se nós não reclamarmos, se nós agradecermos, nós iremos viver o processo. E quando o processo terminar,
você vai poder dizer assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor fez num tempo recorde, o Senhor fez num tempo em que eu não estava esperando. Porque quando você se preocupar com as coisas de Deus, quando você se preocupar com o tempo de Deus, quando você se preocupar com aquilo que é de Deus, você não vai ter tempo para ficar olhando para o relógio e perguntando para Deus quanto tempo Ele vai fazer. Deus te chamou, Deus te escolheu, mas para viver o Kairos,